Começando aqui com a ministra Carmen Brucha, ó, me surpreendeu, tá? Ela anulou a multa aplicada por Vossa Santidade numa treta que aconteceu na eleição de 2022, mas presta atenção nisso aqui, meu amigo. Matéria da Folha do São Paulo. Carmen cancelou multa de 600 mil, uns valores tirados, assim, para uma pessoa que tem um contrato de 129 milhões, 600 mil pode ser troquinho. Agora, para o cidadão normal da Brazuela, é uma multa impagável. Mas tá aqui, Carmen Lúcia cancelou a multa de 600 mil aplicada por Moraes, a dona de perfil, e diz que a cobrança foi indevida. Vamos ver os detalhes da treta. A punição era motivada por descumprimento de ordem anterior da qual os alvos não tinham sido notificados. O caso revelado pela Folha em 2023 é um dos processos públicos envolvendo a suspensão de perfis pelo TSE, perfis esses que foram derrubados sem ao menos que fosse dito qual raio da postagem que motivou a derrubada. Então vamos aos detalhes. A presidente do TSE, Carmen Lúcifer, cancelou a aplicação de uma multa que poderia chegar a 600 mil, e que tinha sido determinada pelo seu antecessor no cargo, o ministro Xandemônio, contra a dona de um perfil no X por uma publicação de desinformação. Um perfil pequeno, uma publicação que teve meia dúzia de likes, que não alcançou nem 1.000 pessoas e que foi acusada aí de desinformação. Meu Deus, ameaçou a democracia. Aqui, a dona do perfil, a dona Rita, é um perigo para a democracia. O PCC e o Comando Vermelho não, mas a dona Rita, ai, ai, ai. Então aqui, segundo a ministra, a cobrança era indevida. A multa tinha sido aplicada em junho de 2023 e foi afastada pela ministra em decisão publicada em junho de 2025, após a solicitação de Rita de Cássia Serrão. Em novembro de 22, em meio aos movimentos de contestação do resultado das eleições presidenciais que culminaram no 8 de janeiro, eu gosto de ver a construção da narrativa da Folha, né? Não pode contestar o resultado ou dizer que não confia em um equipamento eletrônico, porque isso é altamente antidemocrático, ameaça toda a soberania, a democracia e tudo mais. Então, isso, uma publicação em um perfil de um cidadão comum no X, que não teve alcance nem de 1.000 pessoas, culminou no golpe do 8 de janeiro. Como? Não precisa explicar. Joga lá que o pessoal é burro e vai acreditar. Moraes suspendeu o perfil dela. O perfil inteiro por causa de uma publicação que, aliás, a gente nem sabe qual é. Junto a outras contas por posts enquadrados como desinformação contra a integridade do processo eleitoral. Vocês percebem que aqui qualquer coisa que se fale a respeito do pleito eleitoral pode ser enquadrado em desinformação contra a integridade? Qualquer coisa que alguém disser pode ser enquadrado nisso daqui, porque é assim que funcionam as ditaduras. Eles usam termos amplos, vagos, para perseguir os seus desafetos, vamos dizer assim. Então, semanas mais tarde, em janeiro, o ministro determinou a reativação dos perfis. Doneida, pessoas assim, vamos reativar os perfis. E, ao mesmo tempo, previu uma multa diária de 20 mil no caso de reiteração de conduta. Mas a pergunta que fica é, como é que a pessoa vai saber se ela não tem noção nem de qual foi o post antidemocrático que ela fez? Então, assim, vou te devolver a tua conta, mas se repetir esse comportamento desinformacional e antidemocrático, multa de 20 mil por dia, valores tirados do orifício rugoso, e não se sabe o que é exatamente que foi antidemocrático, ou sei lá qual é o termo que eles inventem. Não ordenou, porém, o sigilo do caso, tampouco notificou os usuários sobre a imposição da multa. É uma multa que ele nem te avisa que vai te dar. As ordens até então tinham sido direcionadas apenas às redes sociais. Meses depois disso, em junho de 2023, após o monitoramento do Ministério da Verdade, a tal de AEED, o ministro afirmou que tinha havido nítido descumprimento. Ele mostrou qual era o post, o que tinha dito? Não, ele só achou que tinha descumprido.
e aplicou a multa diária por período correspondente de quase um mês e só então determinou a intimação dos usuários, depois da aplicação da multa. Ao analisar o pedido de Rita posteriormente, quando ela já tinha sido notificada, a ministra Carmen Lúcia decidiu pelo afastamento da multa, mesmo posicionamento defendido pelo Ministério Público Eleitoral, abre aspas aqui para a ministra. Ausente a intimação da decisão que determinou a aplicação de multa em caso de reiteração de conteúdo já bloqueado nos autos e não identificadas as publicações contendo desinformação ou apologia aos atos atentatórios à justiça eleitoral. Então, assim, a própria Carmen Lúcia está dizendo, vocês não disseram nem qual é o raio da postagem antidemocrática. Olha o nível. Indevida a cobrança de multa fixada nessa decisão. Então, temos aí Carmen Lúcia peitando o Xande. Isso daqui para mim é surpreendente. O que não me surpreendeu foi essa notícia aqui que saiu ontem. Moraes rejeita aplicar dosimetria para Débora do Batom e outros 23 presos. O ministro do STF afirma que é preciso esperar respostas do Congresso, da AGU e PGR à ação de inconstitucionalidade ajuizada pela Federação PSOL-Rede. Então, lá vamos nós de novo. Partidos nanicos, PSOL e Rede, entrando com esse pedido aí, e aí toda a votação do Congresso, os senadores, os deputados, que realmente têm votos, que representam, por causa desses partidecos, entram com a jogadinha ensaiada nesses órgãos, e o Xande diz, vamos suspender, só que o mar não tá para peixe. Quem fala isso é Gerson Camarote, do G1. Presta atenção nessa matéria. STF deve manter validade da lei da dosimetria mesmo após a suspensão por Moraes. Vai ficar um pouco desmoralizado, hein? Integrantes do STF, ouvidos pelo blog, os ministros eles servem de fonte para o G1, eu acho isso tão democrático, indicam que a tendência da corte é manter a validade da lei da dosimetria sancionada pelo Congresso Nacional, mesmo depois da decisão de Vossa Xandidade de suspender os seus efeitos. A decisão de Moraes está sendo vista no STF como uma espécie de freio de arrumação. Bote seu nariz de palhaço. Para ter segurança jurídica e evitar que os presos por tentativa do golpe do algodão doce, tá, eles falam golpe de Estado, mas eu me recuso, né, fossem soltos sem uma avaliação colegiada da lei aprovada por maioria pelo Congresso e depois confirmada recentemente com a derrubada do veto presidencial. Traduzindo, só vai valer a decisão do Congresso se 11, no caso 10 agora, ministros se reunirem e disserem assim, tá, vamos deixar o Congresso legislar dessa vez, mas não legisla muito que a gente tá aqui de olho, pelo menos foi assim que eu entendi. A tendência é de manter a lei com possíveis reservas. Eu acho que o possíveis reservas é o caso do Bolsonaro. Vai poder para todo mundo, menos para o Bolsonaro. Eu acho, fonte as vozes da minha cabeça. O Supremo sinaliza que há ponderações sobre a tramitação e, com a decisão de Moraes de suspender os efeitos, algum ajuste pode ser feito pelo plenário da Corte. O Congresso legislou, mas a gente vai dar uma mexidinha aqui, porque a gente não gostou muito. Ficou parecendo. Mas a tendência é de manter a lei. Não há, no entanto, sinalização da Corte de um novo enfrentamento com o Congresso neste momento. Por quê? Pelos motivos democráticos? Claro que não. Pelos interesses e pelo momento que a gente está vivendo. Não creio em invalidação total da lei. O principal problema reside em vícios na tramitação da lei. Parece que em vários momentos atropelaram o processo legislativo por pressa, reforçou outro ministro ao blog. A percepção no Supremo é de que o Congresso tem prerrogativas de definição de penas, mesmo que a redução seja um incentivo para novos movimentos golpistas perigosos, como a dona Rita postando no X. Isso seria diferente de uma anistia ampla, geral e restrita, como chegou a ser defendida sem sucesso pela bancada bolsonarista. Aliás, por falar em bancada da oposição, já estão se movimentando para fazer um enfrentamento, porque os ânimos em Brasília estão cada vez mais fervilhantes. Matéria do Poder 360. Dosimetria. A oposição prepara ofensiva contra Moraes no Congresso. O PL diz que tem maioria no Senado para impeachment. Isso me surpreendeu também. De ministros do STF, mas falta
vontade política do Alconhonho, seu Alconhonho com seu traseiro gordo sentado em cima dos pedidos de impeachment. Então tá aqui, ó. O PL planeja, a partir de hoje, essa segunda-feira, 11 de maio, realizar uma ofensiva na Câmara e no Senado. Então temos aí duas frentes contra o ministro Alexandre de Moraes e o STF. O partido do ex-presidente Jair Bolsonaro pretende cobrar dos presidentes das duas casas uma reação à decisão do magistrado de suspender a aplicação da lei da dosimetria para os condenados pelos atos extremistas vendendo algodão doce, meu Deus, do 8 de janeiro. O líder do PL no Senado, o senador Carlos Portinho, disse ao Poder 360 que o PL vai pressionar o presidente da Câmara, o seu Hugo Moita, para pautar a PEC das decisões monocráticas. Lembram que foi aprovada no Senado, que está lá há um tempão esperando o encaminhamento? Pois é, que suspendam leis aprovadas pelo Congresso. Já na Casa Alta, lá no Senado, a cobrança será para o presidente Davi Alcolumbre pautar um projeto de anistia que já está lá e que removeria as penas dos envolvidos no 8 de janeiro e o pedido de impeachment contra ministro da Corte. Abre aspas. O pedido de impeachment de Moraes está adormecido na gaveta de Davi Alcolumbre. Mais de 42 assinaturas de apoio, ou seja, mais da metade do Senado apoia. Agora só falta a vontade política do presidente, declarou o Portinho. E quem está dando botes com o bumbum é o seu Paulinho da Força, o office boy do Xandemônio, que está nervoso porque o Flávio Bolsonaro falou a verdade. Olha só, Paulinho da Força reage a Flávio Bolsonaro por PL da dosimetria. Em nota, o deputado federal afirmou que o Congresso teve autonomia sobre o texto e disse que conversou com os presidentes da casa. Estão falando sobre o PL da dosimetria. Então ele deu um piti porque o Flávio Bolsonaro falou que teve um jogo combinado entre o Paulinho da Força e o Alexandre de Moraes e, pelo amor de Deus, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que teve esse jogo. Tá aqui, ó. O Flávio Bolsonaro disse o seguinte, abre aspas, acho estranho, porque foi o próprio Alexandre de Moraes que escreveu o texto aprovado no Congresso. Foi ele quem intermediou o debate no Legislativo, tanto na Câmara quanto no Senado, porque nós queríamos anistia ampla, geral e restrita. E, estranhamente, o relator na Câmara tem proximidade com o ministro, são bestes, andam junto no recreio, ó. Porque parece que ele recebia diretamente dele, perguntando o que poderia ou não estar no texto. Inclusive, relatos da época que durante as discussões, Paulinho da Força ficava no zap com o Xande perguntando, pode isso? Pode aquilo? Então, Paulinho da Força está dizendo agora que teve autonomia. Mas presta atenção aqui na própria Mônica Bregamo falando a verdade. Megali, o Jair Bolsonaro vai ou não sair da prisão em um espaço mais curto de tempo do que o previsto inicialmente, né? O ministro Alexandre de Moraes está se preparando para enterrar esses planos, para inviabilizar a lei da dosimetria, né, que foi aprovada na semana passada no Congresso, no Senado, né? Quer dizer, não foi aprovada, o presidente Lula tinha vetado e esse veto foi derrubado, então ela passou a valer, né, a lei que diminui as penas dos condenados pela tentativa do golpe de 8 de janeiro. São muitas as dúvidas. Agora, eu conversei com advogados ligados ao ex-presidente e eles dizem o seguinte, ô Megali, apesar de ser, na opinião dele, uma crueldade deixar as pessoas do 8 de janeiro mais tempo presas, sendo que a lei já está aprovada, há uma tempestade sendo criada, né? Eles dizem que a lei foi aprovada, que o veto do Lula foi derrubado e que na sequência, né, uma série de ações diretas de inconstitucionalidade foram apresentadas. Quando a lei foi aprovada já foram apresentadas essas ações, dizendo que essa lei da dosimetria não obedece à Constituição e portanto não pode valer. Muitos presos entraram com pedido imediato de soltura, mas diante disso, né, pelo fato de a lei ainda estar sendo questionada, né, e do Supremo ainda não ter apreciado esses questionamentos, o Alexandre de Moraes disse, para o jogo todo, né, para tudo, a lei está sendo questionada, para tudo até o STF bater o martelo e dizer se ela é ou não constitucional, né? Isso, apreciar os questionamentos, a lei é uma obrigação do Supremo, e as ações têm que andar, as pessoas têm que ser ouvidas, quem está questionando essa lei. Agora, os advogados do Bolsonaro não acreditam que há alguma remota chance de o STF não declarar essa lei constitucional, mesmo porque o próprio ministro Alexandre de Moraes participou dos debates sobre a elaboração dela. Você se lembra?
Então, quem tá dizendo isso é Mônica Bergamo. O próprio Alexandre de Moraes participou dos debates. Vale lembrar essa matéria aqui também, ó, Correio da Manhã. Na época, todo mundo falou sobre essa relação. Alexandre de Moraes aprovou a nova dosimetria, diz o Paulinho da Força. Então, o próprio Paulinho da Força falou sobre essa influência do Alexandre de Moraes. Vamos ver, parece que ele vai perder esta batalha. E, enquanto isso, até o sapo cachaceiro que desgoverna esse país está sendo aconselhado a soltar a mão dos magnânimos. Eu acho ótimo, quero mais é que briguem, pego minha pipoca e fico assistindo. Lula é aconselhado a subir o tom contra o STF. Isso daqui vai ser divertido. Vai, Lula! Vai! Sobe o tom! Leitura é de que Lula precisa demarcar distância em relação ao STF e aos ministros da corte, sobretudo após o início da campanha eleitoral. Será que ele vai, né, manter a amizade sincera com o pessoal do STF para essa eleição? Parece que não, ó. O conselho vem sendo dado a Lula nos bastidores por petistas que estão à frente das estratégias de comunicação do PT, partido do presidente, obviamente de olho nas pesquisas, porque a imagem do Supremo está mais suja do que pau de galinheiro. E só para a gente fechar aqui essa matéria canalha do Igor Gadelha, falando sobre o principal empecilho para um acordão entre Flávio Bolsonaro e Moraes. Eles continuam batendo na tecla de que o Messias foi rejeitado porque o Flávio Moraes e o Alexandre, o Flávio Bolsonaro e o Alexandre de Moraes sentaram junto no recreio de dividir a merenda e fizeram um acordão. Fonte, vozes da minha cabeça. E aí ele fala aqui que o empecilho são os eleitores. E o pior é que tem gente que lê um troço desse e acredita que Flávio Bolsonaro vai fazer um acordo com o Moraes, que é um negócio totalmente descabido, né? Mas enfim, quero saber a opinião de vocês. Fala pra mim aqui nos comentários e por enquanto eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui!